Bem-vindo à Lição Final, o podcast da educação. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o professor Edson, que é historiador, pedagogo e atua tanto na sala de aula como professor de história, quanto no campo mesmo como historiador. Então hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo aqui a respeito dessa carreira do professor Edson, a respeito das pesquisas, a respeito de sala de aula e, óbvio, sobre educação. Raquel? Edson, é um prazer ter você aqui. Um pouquinho antes de você chegar ainda nós estávamos falando. Não conhecemos uma pessoa que não admire você e o seu trabalho. Então é um prazer. Não, o prazer é meu de estar aqui com dois diretos amigos, né? Gente que eu conheço, que está na vida há muito tempo, que eu conheço há muito tempo, Railson, Raquel, legal, vamos bater um papo. Professor Edson também, além de ser uma unanimidade entre todos que o conhecem, né, que todo mundo que o conhece o admira, não tem como não admirar, mas ele faz parte da formação de muitas pessoas aqui de Lençóis e isso é importante e é um profundo conhecedor da história da cidade, então não tem como, né, falar também sobre a história de Lençóis e não lembrar do maior conhecedor hoje a respeito da história de Lençóis. Então, eu costumo dizer, eu brigo com os alunos, às vezes eu entro na sala de aula, o aluno fala assim: professor, você deu aula para o meu pai, para minha mãe. E eu digo para eles, o dia que eu chegar e falar assim, você deu aula para o meu avô, para minha avó, aí pode parar, né? Aí está na hora de... Aí já dá para pensar, talvez se não vai aposentar. Quanto tempo, professor, de sala de aula? Olha, eu comecei em 87, no Virgílio Capuani, ou seja, 36 anos de sala de aula. 17 de Virgílio Capuani. E como historiador, atuando aí na área, né, eu comecei a fazer pesquisa para o mestrado. Eu terminei o mestrado em 2003. Então, eu diria que a partir de 2000 eu já comecei a fazer pesquisa, né? Ou seja... Seu mestrado foi em que área? O meu mestrado foi na economia, mas havia uma linha, eu acho que existe ainda, né, na Unesp de Araraquara, que era história econômica. Então foi por aí. Mas o que eu pesquisei foi a existência da escravidão no entorno de Lençóis, né, e se os escravizados formavam famílias, né? Então essa é a ideia das famílias de escravizados. Foi isso o trabalho. Bacana, bacana. E depois veio a pedagogia, cursou pedagogia. Não, depois. Pedagogia na verdade foi antes, porque eu comecei com estudos sociais, eu nem morava aqui, né? O estudos sociais nem existe mais hoje, né? Quando eu mudei para Lençóis, aí eu terminei e fiz história, na época era a USC, na verdade na época estava na transição, não sei se, acho que não é da sua época, da FAFIL. Você lembra, Raquel, da FAFIL para a USC. Eu entrei como FAFIL e saí como USC. Agora já é Unisagrado. Aí eu fiz história. E 2, 3 anos depois eu fiz pedagogia. Entendi. Então a história e pedagogia, isso tudo Sempre a gente nem conta, né? Era quase que um pós-ensino médio na época, era isso? Não, é que havia um curso específico de graduação de estudos sociais. Aqui depois caiu, né? Você concluiu esse curso? Eu concluí, e onde eu morava, a gente estava fazendo mais 1 ou 2 anos para também ter a graduação de História. Aí eu mudei nesse processo, aí eu fiz em Bauru. Que bacana, então foi aí que ingressou para a História. Mas era a intenção inicial fazer História ou não? A intenção inicial era fazer curso de Letras, eu fiz o primeiro ano, era Letras. A Raquel é de Letras, não? Não, Pedagogia. Então... Aí, mas a turma de letras, o primeiro ano fazia junto com a turma de estudos sociais. E aí eu e um amigo, a gente acabou tendo mais interesse pelas aulas dos professores de estudos sociais. Aí no ano seguinte a gente mudou. Mas o primeiro ano foi de letras, eu tive aula até de latim. Mas obviamente que eu não sei nada de latim. Então não ajudou na pesquisa. Não, até porque o professor... Ele chamava Zé Antônio, todo um cara extremamente politizado, né? Ele só falava de política, porque ele era da época, ele era estudante da USP, da época dos quebra-paus, da ditadura militar, sabe? E ele contava, inclusive, que uma vez ele fugiu num carro e junto no carro estava o Geraldo Vandré. Então, na época do pau, né? Então, ele era um cara muito politizado, quer dizer, de latim a gente não aprendia nada, mas de política Sim, a gente aprendia. Aprendia bastante, né? E você se apaixonou pela história sim, nesse processo? Aí nós fomos para a história, e aí quem faz história, né, não tem jeito. Bom, não sei se
todos que fazem qualquer graduação, né? História em especial, né? Eu converso com os alunos que fazem hoje lá na Unisagrado. Falo, Zé, e vocês gostam do curso? Ah, é unanimidade, né? Todo mundo gosta, né? História está no sangue da gente, está na vida da gente. E aí acaba sendo uma base também, né? A história acaba sendo uma base para disciplinas como atualidades, né? Você acaba tendo o contexto geral do passado para poder ter base para o presente. Então, inclusive direito, né? Inclusive direito. A faculdade de direito, para quem pensa em cursar direito em algum momento, os primeiros anos ali, eles são constituídos ali de história. História do direito, quando você estuda direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, os direitos do homem, do cidadão. Sim. Quando você pega lá todo o processo de construção do direito, de positivação de normas, de você tirar aquilo do campo da ideia e tornar aquilo uma norma geral, tudo isso é processo histórico, não tem como não ser. E eu que dou aula de ciência política, o marco central das aulas de ciência política é a Revolução Francesa. Então não tem como você falar de 3 poderes, separação dos poderes, Constituição, você falar de democracia, se você não começar pela Revolução Francesa, pelo menos. É óbvio que tem algo que precede, mas o marco ali das aulas é a Revolução Francesa. E para o direito, se você não gosta de história, eu nem recomendo que faça direito. Sempre foi algo que marcou muito para mim, porque na escola eu gostava muito de história, era a minha matéria preferida, junto com língua portuguesa. Então, para o direito acabou sendo ótimo, né? Acabou sendo excepcional. Onde você estudou? No médio? No ensino médio, eu estudei sempre escola estadual, estudei no Virgílio Capuani. No Virgílio? E a Raquel? Eu estudei no Virgílio também, e depois na USC. E lembram dos professores de história? Quem é? Lembro de todos. Quem é? Eu tenho o privilégio de ter memória fotográfica, né? Então, eu lembro dos nomes. Mas assim, fazendo sinteticamente falando, no Virgílio Capuani, quem me deu aula de história foi a Nilceia. Você é Andreoli, né? E antes dela foi a Inês. Então eu tive aula com a Edneia também. E aí, quem me trouxe para a história, que inclusive é alguém que a gente tem que trazer aqui também futuramente, quem me apresentou de fato, né, a maravilha que é você conhecer a história, é a Marli. Marli Amaral. Tudo gente de professor que é bom. Eu que estou fazendo pergunta aqui. Pessoal, a gente está apresentando aqui o podcast de educação, professor Edson, entrevista a Raquel e Railson. Então, basicamente... Você conheceu o seu Leopoldo? Quando eu entrei, ele já tinha saído, mas o nome ficou. Fantástico. De Bauru, não era? De Bauru. Então. Muita gente fala bem dele. Aliás, todos que eu comento falam bem dele. Bom, é importante porque para que todos vejam quantos professores marcam para os alunos. A gente comentou aqui com a Maria José, na nossa última entrevista, a respeito de como posteriormente, né, porque isso tem sido um tema tratado em todos os nossos programas, como o educador, o professor, ele é acima de tudo um plantador de tâmaras. Porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Alguém vai colhê-las, mas não vai ser quem plantou. E o educador, acima de tudo, também é um plantador de tâmaras, porque ele vai ver o resultado daquilo muitos anos depois. Alguém vai ver o resultado do trabalho dele, e muitas vezes nem ele. E a gente comentou a respeito disso, e de fato, né, quando a gente passa pela sala de aula, constrói, e agora você está dando aula para os filhos dos seus alunos. Sim. Então o professor é a beleza, né, do magistério, é quanto você faz diferença na vida do aluno. Muitas vezes, como a Raquel citou no nosso outro programa, do aluno chegar para uma professora e falar: avisa a professora tal que eu dei certo. Não, olha. Sabe, que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo isso, que eu tô aquilo. E porque tem, né, aquela figura de referência, né, do professor. E, professor, nesse tempo de sala de aula, escola estadual, escola municipal, escola particular, como que foi isso? Universidade, como que foi essa trajetória? Eu comecei no Virgílio Capuani, inclusive foi uma época que a NECA estava indo para a direção. Que é uma escola estadual, né? Só para explicar para quem não é de Lençóis. Sim. E a NECA estava indo para a direção e eu entrei para dar aula de geografia, porque a NECA é da área de geografia. Aí eu fui ficando. Fiquei, 2, 3 anos depois eu fui para a SECAP, né? Dei 2 anos lá na SECAP. Também escola estadual, né? E aí só tinha 4 salas de aula, era uma coisa muito estranha, porque o Virgílio Capuani é um monte de professor. É uma escola muito grande.
E só tinha 4 salas, então... No Vera Braga. No Vera Braga. A mesa dos professores era como se fosse mais 4 aqui. E depois eu fiz o concurso. Aí eu passei e eu estava bem colocado, então eu pude escolher praticamente, né? Eu podia escolher inclusive na escola que eu estudei em Bauru, no Estela Machado. Mas como eu já morava em Lençóis, eu escolhi o Virgílio Capuani. Aí eu fiquei até exonerar. Depois, e quando começaram os cursinhos? Porque o professor Edson foi professor de cursinho pré-vestibular também. Quando que começou? Quando começou isso? Na verdade, eu conheci, mas eu não cheguei a frequentar, mas eu conheci. Eu fui no Garrido, né? No Extinto Garrido, fui inclusive pelas mãos da Ana Inácio, porque a Ana Inácio foi minha aluna no Virgílio Capuani. E como ela já trabalhava no Garrido, quando precisou de um professor, ela me chamou. Aí eu comecei assim, substituindo lá no Garrido, no ensino médio e no cursinho, na época tinha. Aí eu também fui ficando, daí eu fiquei no Garrido até acabar o Garrido, até o fim. E foi também pro Objetivo, né? Então, aí eu fui pro Objetivo, na época era na Rua 15, e agora estou no Portinari. Sim. E superior, eu dei aula há muitos anos na Facol, junto com a Raquel, e dei aula no IESB em Bauru, que era uma escola muito boa, uma faculdade muito boa. Eu dava aula no curso de pedagogia, mas aí mudou de dono também, aí ficou complicado. Sim. Aí eu saí e dei aula um semestre. Eu fui convidado para substituir um professor no curso de jornalismo da Unesp. Foi um semestre e não continuei porque eu não sou concursado, né? E basicamente é isso. Então ensino médio e superior, né? Que é a minha trajetória. Em que momento que o professor de História passa, né? Eu sei que foi ali durante o mestrado que foi feita a pesquisa ali sobre a escravidão na região aqui de Lençóis. E aí em que momento que passa então a focar esses estudos, essas pesquisas, além do mestrado? Houve um processo para isso acontecer? Não, sim. Aí eu comecei a me interessar por outros aspectos da história de Lençóis, além da escravidão. E, obviamente, a gente começa com os livros do Alexandre Quito, né? Embora ele não seja assim, um historiador no sentido que a gente sabe a palavra hoje, né? Mas assim, sem ele não haveria história de Lençóis, né? Então, ele talvez seja mais um memorialista, mas para mim foi fundamental, né? Então a gente começa ali e depois vai desenvolvendo as próprias pesquisas, né? Então, por exemplo, onde eu achei documentos relativos à escravidão? Nos cartórios de Lençóis tem muitos documentos, né? Os cartórios, documentos de compra e venda de pessoas. Eu sempre falo que isso é a materialização do horror, né? É uma pessoa vendendo uma pessoa para outra pessoa. No fórum de Agudos tinha bastante coisa, inventários. Eles não estão mais lá, inventários, que são documentos riquíssimos para a história, né? E assim, registros de óbito, de casamento e de nascimento, arquivos da Igreja Católica. Tem bastante também. Tem bastante. Na época eu pesquisei em Botucatu. Hoje eles estão todos na internet. Inclusive quem colocou isso na internet foram os Mormons, né? Então, eu ia perguntar isso agora, gente. Para quem está assistindo, existe um site na internet que se chama Family Search, né? É um site que a Igreja Mormon fundou esse site, e lá você consegue lançar os dados de nomes da sua família. Você já viu isso, Raquel? Não. Já viu isso, Rafa? Viu? É muito interessante. O Rafa está atrás das câmeras aqui, então a gente tem que manter a democracia aqui, né? Estamos em 3, mas é uma mesa redonda aqui, né? Embora ela seja retangular. E aí, esse site, você vai lá e lança o nome de algum familiar que você tenha, e a partir do momento que você lança, talvez alguém já tenha lançado ele como parte da família, e você começa a buscar toda a sua árvore genealógica, e automaticamente já vem muita coisa. Eu consegui achar foto do meu trisavô austríaco lá no site, e alguém lançou, porque né, é uma reflexão que às vezes as pessoas não fazem, mas nós temos um pai e uma mãe, mas aí a gente tem 4 avós, né? Aí a gente tem 8 bisavós, aí a gente tem 16 bisavós, e assim vai ampliando. Então, a PA, né? A médio e longo prazo, todo mundo, né, tem muito familiar aí ancestral,
E aí, quando eu descobri o site, comecei a pesquisar, já tinha muita coisa ali de linhagem familiar, mas eu também costumo brincar que isso é privilégio branco, né? Porque as famílias de origem africana, elas vão procurar a ancestralidade, só vai ter ali a partir do século XX já praticamente, né? Então, olha que interessante. Antes eu queria registrar que o Rafael foi meu aluno no Virgílio Capuani. É um dos, né? Então, veja o que você falou, Railson. Quando a dificuldade de pesquisar a escravidão é exatamente essa. Ou seja, a dificuldade de pesquisar que fim levaram os escravizados. Por quê? Enquanto ele é escravizado, ele é registrado, ele tem um registro de batismo, ele tem um registro de escritura de compra e venda e tal, um registro de aluguel. Agora, quando ele deixa de ser um escravizado, ele só precisa disso, porque ele vira um pobre comum. Ele vira qualquer um, não é interessante manter registro algum. E mesmo, vamos pegar o caso de Lençóis no século XIX na nossa região. O núcleo urbano é um núcleo urbano muito diminuto, a maior parte da população vive no meio rural. E no meio rural, o subregistro é muito grande. Sim. Por exemplo, ainda que o nascimento, os pais pensam, bom, mais cedo ou mais tarde eu vou registrar. Mas, por exemplo, o cara morreu, e daí não vai fazer diferença nenhuma. Morreu. Porque inventário, os caras não tem bens para inventariar. Então, o subregistro de óbito é muito grande. Eu estou falando do século XIX, tá? E o de nascimento ainda também é grande, mas é menos. Só para um registro, a gente está falando dos Mormons, né? Quando eu fiz o doutorado, eu pesquisei nascimento, casamento e óbito já de pessoas livres, né? Porque o mestrado foi escravidão e o doutorado foi a formação daqui, quem eram as pessoas que vieram aqui ocupar essa região. Eu pesquisei mais ou menos 5.000 registros de nascimento, e cada registro eu anotava pai, mãe, padrinho, e mais ou menos 1.500 casamentos e 800 óbitos. Tudo que tinha referente a Lençóis, tudo. E assim, fui lá, e no começo era a lápis ali, depois eu passei a ter uma máquina fotográfica, fotografava e lia em casa, né? Hoje está tudo na internet. Hoje está tudo lá. Você é capaz de fazer um mestrado sem sair de casa, estou falando a parte da pesquisa, né? Pesquisa histórica. Então, eu me surpreendi com o site, com o Family Search, porque está tudo lá mesmo, inclusive registros de cartório, você tem também batismos, casamentos, certidão de casamento da igreja, tem todos os registros da igreja. Então eu achei lá registro de batismo da igreja, da tia da minha trisavó. Então você começa a entrar lá e aí aquilo é muito interessante, porque você acaba conhecendo um pouco da história em si e da sua família, começa a entender algumas coisas muitas vezes. Inclusive eu conheço pessoas que se aprofundam ainda mais, e aí eu vi o superficial ali. Sim. Mas eu tenho conhecidos que chegam lá para 1.500 na ancestralidade. E vai alimentando o sistema, né? Vai alimentando o sistema. Então é muito interessante. Quando eu falo que isso é privilégio branco, eu não falo com a conotação de isso é péssimo, porque era para ter para todo mundo, era algo que era para ter para todo mundo, e a crueldade, a vala da história ali, que é a escravidão, aquilo acaba podando até hoje, para a gente ver como traz consequências até hoje, que priva as pessoas, né, de terem acesso à própria história, né? Eu provavelmente vou encontrar, então, materno, mas paterno muito pouco. Por conta da ancestralidade. O que eu descobri lá nesse site? Bom, primeiro uma questão, né? Como que os Mormons conseguiram digitalizar os livros da Igreja Católica, pois né? E sabe o que eu descobri ali? Eu não sei se vocês sabem, mas há uma planta da cidade de Lençóis de 1894. É um documento valiosíssimo. A planta existe, está lá no Espaço Cultural. O sujeito que fez a planta, ele morou alguns anos em Lençóis. Era um agrimensor chamado Ismael Marinho Falcão, que dá o nome da vila lá em Bauru. Ele lutou na Guerra do Paraguai, ficou prisioneiro. A vida do cara é uma loucura, né? E aí eu fui atrás do registro dele. E ele tem uma filha batizada no Rio de Janeiro, cujos padrinhos são o Conde D e a Princesa Isabel. Nossa. Olha que loucura!
A gente não sabe o grau de intimidade que ele tinha, mas batizaram. ou se estava presente ou não, mas estava escrito lá no quadrinho, Vossa Alteza, Princesa Isabel e o Conde D, do cara que morou aqui na Lençóis. Talvez da guerra, porque o Conde D participou da guerra do Então, Paraguai. sim, e há registro, ele conversou com o Conde D na guerra, porque quando ele foi libertado, o Conde falou para ele, vai descansar uns dias, e ele se negou, falou, não, eu quero ir para o campo de batalha, quando ele foi libertado pelas tropas do Brasil, né? Mas é uma história interessante, ele morou uns 4 anos em Lençóis, e tem como compadre Conde D e a princesa. Sim. É uma coisa, né? Como as coisas, né? Quando a gente vai pesquisando, né? E aí eu cheguei ao site dos Mormons lá para ancestralidade ali, depois de ter feito aquele teste de DNA de ancestralidade. Sim. Então eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha algumas pessoas que faziam e lançavam lá. Porque muita gente faz o teste de DNA, de ancestralidade, porque é adotado. E lá ele te dá parentescos. Eu, por ventura, porque lá fica o registro. Se algum parente meu fizer, por mais que seja distante, vai dar lá o quanto de centímetros do DNA que é compartilhado. E aí foi engraçado porque uma prima minha, que mora em uma outra cidade, eu descobri que ela fez o teste porque eu entrei um dia lá para ver se tinha aparecido algum outro parente lá, e apareceu ela como prima de primeiro grau lá, que eles colocam essa, né? E aí a gente classifica como primeiro grau, mas, né, mas vamos resumir. Vamos comum, né? É prima de primeiro grau. E aí eu olhei e falei, mas ela tem 18, 19 anos, mas ela foi atrás de saber. E aí eu perguntei para ela, mandei uma mensagem para ela, mora em outra cidade. Falei, você fez o teste? Ela falou assim, então eu ganhei um sorteio aqui que eu fiz o teste, mas nem foi ela que foi atrás. E aí ela fez o teste e tá lá, então é muito preciso o teste. E muita gente faz porque descobre, né, que foi adoção, né, que não são os pais biológicos e quer encontrar a família biológica. Então eles fazem esse teste porque lá dá, se tem algum primo, se tem, aí a pessoa consegue rastrear a própria família. E aí dali muitos partem pro Family Search, que é o site dos Mormons, e lá tem muita coisa, muito antiga. Esses dias eu vi também que faz por curiosidade o DNA, e aí esses dias descobriram 3 que foram trocadas na maternidade. Eu vi essa matéria, você viu essa matéria? Então, Não vi. ainda tem essas descobertas. Fez o DNA, deu compatibilidade. A menina fez o DNA, acho que ela tem 29 anos. Ela fez o exame de DNA e deu lá que ela era irmã de um outro rapaz que fez também. Mas ela não conhece o rapaz. E aí ela entrou em contato com o rapaz, falou, viu, tá dando aqui que a gente é irmão. E aí ele não entendeu também, aí ele perguntou, quando ela perguntou pra ele, você tem alguma irmã que nasceu no ano, acho que é 1994? Você tem alguma irmã que nasceu em 1994? Eu tenho. Ela nasceu em agosto? Nasceu. Olha. No dia 24? Foi. Então, peraí que eu não tô gostando disso. E aí foi que eles descobriram que houve uma troca na maternidade. E aí e aí o que acontece? Aí ela fez o exame, viu que era filha da mãe do rapaz que ela fez contato, que era a mãe biológica dela, e a irmã do rapaz fez o teste de compatibilidade com a mãe da moça. Ela não era filha da mãe da moça que fez o teste inicialmente. Nossa, que bom. E aí foram investigar quem eram os bebês, meninas que estavam na maternidade naquele dia e tal, até descobrir que foi uma troca tripla. Então, até sair a matéria, ainda nem havia confirmação de que era tripla, poderia ser quádrupla. Então, a gente fica em dúvida, né? Passado tanto tempo, o que vai fazer? Agora não muda, né? Só estende a família agora. Né? Agora vai fazer uma almoção de domingo e aí... Todo mundo junto. E aí isso me remeteu ao que o senhor disse, professor, que é a questão de como eram precários os registros antigamente. Inclusive você vê a mesma pessoa, Raquel, nos documentos da igreja ou nos documentos de cartório, e em vários documentos de cartório, inclusive, com nomes diferentes, a mesma pessoa. Então, em um, a pessoa escreve de um jeito, no outro escreve do outro, e a pessoa podia tranquilamente mudar o nome, assim, de um lugar para o outro. Tanto que você vê muitos sobrenomes diferentes hoje, que na verdade tiveram a mesma raiz, né? Era o mesmo sobrenome, mas eles foram se alterando. No nosso caso, que eu pesquiso pela história, né, é muito interessante você ficar folheando assim, virtualmente o livro.
Mas um problema, no século XIX, por exemplo, que nem sempre o nome do filho acompanha o do pai. Às vezes o sobrenome do filho não tem nada a ver com o do pai. E a mulher é mais difícil ainda, porque na época não se registrava o sobrenome. O sobrenome ele adquire depois, diferente do pai. Nasceu é José. Nasceu menina é Maria. Aí ela nasce Maria. Quando ela casa, ela é Maria das Dores. Quando ela morre, ela é Maria de Jesus. Então é uma confusão para você saber, mas será que essa... até organizar isso aí. É muito interessante, é isso que você falou. Às vezes a pessoa pega um nome e aí remete à escravidão, né? Como que eles adquiriram o sobrenome, entendeu? Que era o nome do proprietário, né? Que passava o... Às vezes sim, às vezes ele escolhe o nome que quiser, mas a gente tem um caso bem documentado aqui de Lençóis que ele pegou o nome do... É assim... De quem? Do que era não, proprietário? do proprietário, mas às vezes ele não tem como fugir disso, porque ele se chamava Gabriel. Ele era escravo de um capitão chamado José Pedroso Amaral. O nome dele é Gabriel. O proprietário dele é José Pedroso Amaral. Eu imagino assim. Ele passa na rua. Quem é aquela pessoa? É o Gabriel, o escravo do capitão Amaral. É Gabriel do capitão Amaral. É o Gabriel do Amaral. O capitão morreu, ele ficou Gabriel do Amaral. Às vezes, assim, já colou nele, entendeu? Ele nem tem como... Igual hoje a gente fala que alguém trabalha em alguma empresa, né? É o fulano de tal lugar, é o João da padaria. Pronto, ficou. Ou de uma cidade, né? Já fica o nome. Eu imagino que seja assim, mas em alguns casos ele mesmo escolhe, ou ele já assume o sobrenome do proprietário. Depende da relação que ele tem com o proprietário. Né? Também tem isso. Às vezes é uma relação conflituosa, né? E eles não querem saber, né? Querem distância. É uma coisa encantadora mesmo, né? Que olha tudo que você vai desenterrando a partir dos documentos. É muito interessante, né? É muito interessante quando você começa a ler, eu penso assim, às vezes o presente está tão complicado que eu volto para 100 anos atrás e fico lá. Tranquilamente você fico lá, porque às vezes as coisas estão tão complicadas. Vou passar umas horas lá em 1850. Lá estava bom. Oi, Edson, que impacto você acredita assim que tenha, você sentiu do pesquisador, do historiador para o professor? Muito. Eu vou falar de muito impacto também, mas é muito, muito importante porque para sala de aula eu remeto muito à história de Lençóis. Entendeu? Então, obviamente a gente tem uma apostila, mas a apostila não trata disso, né? Mas eu faço muita referência, eu levo documentos, eu levo, por exemplo, a gente está falando de escravidão, eu levo uma escritura de compra e venda de um escravizado de Lençóis. Entendeu? Eu leio junto com eles ali, falo muito, a gente fala do século XIX, época do Dom Pedro II, fala de ferrovia, eu falo da ferrovia de Lençóis, entendeu? Tem um impacto muito grande, muda. Agora, outro impacto, o Raius talvez, não sei se você foi aluno de faculdade enquanto era professor, eu comecei a fazer o direito, eu tranquei, mas assim, é interessante, você pensa, pô, mas aquele professor está fazendo uma coisa que não é legal, né? Será que eu faço assim com meus alunos? Entendeu? Tem aí, muito disso, tem. Ou então, você assimila uma coisa, puxa, isso aí é legal, eu vou pegar para mim. Sim. Entendeu? É legal isso, né? Sim. Você é professor, mas naquele momento você é aluno. Eu tinha inclusive um professor que foi um dos melhores da faculdade, ele dava aula de direito penal, chama Elbert. E um dia conversando com ele, porque ele era formado em direito, e por fim ele decidiu não exercer a advocacia, ele prestou concurso, virou, né, ele passou a trabalhar como escrevente lá, e ele opta por dar aula. A carreira dele é na docência. E ele é muito bom professor. E ele disse que a vontade dele de ser professor, não ser advogado, veio em decorrência das aulas ruins que ele teve na faculdade. Então, ele falava assim, eu dou aula melhor que esse professor, a partir do momento que eu estudo, vejo o que eu sei. A minha didática é muito melhor que a dele se eu for dar aula, então eu consigo dar essa aula. Então ele acabou que se tornou mesmo um dos melhores professores que eu tive. Então é muito interessante, porque cada um vai assimilar de uma forma, né? Sim. E aquela frase, né? Cada um vê de uma forma, mesmo ponto de interrogação. Então, é basicamente isso. Mas no curso de pedagogia, quando elas iniciam o estágio, elas colocam muitas coisas desse estágio. E às vezes elas falam de algumas práticas
que elas não julgam adequadas. Eu falei, ótimo. Você pode usar essa mesma referência, né? Você vai utilizar na sua vida profissional as práticas positivas, as práticas negativas. Essa que você está dizendo que é negativa é fantástica para você dizer, não quero ser esse professor. Sim. É um aprendizado. É aprendizado. Sim, sem dúvida nenhuma. Sim. Até o fim, né? Até o fim da vida. Sim, e o magistério como um todo, ele proporciona um aprendizado constante, né? É uma coisa que eu ouvi uma vez, inclusive quando eu ainda era aluno do ensino médio. Alguém disse que quando você é professor, você tem o privilégio de permanecer jovem, porque você está em contato frequente com a mentalidade da juventude. Então, você dá aula para os adolescentes. Então, você está sabendo quais são os assuntos, o que eles estão, né, interessados, como que estão as coisas, e você precisa se atualizar para estar ali em pé de igualdade com eles. Inclusive, uma vez eu vi isso na prática, que os alunos estavam falando de algum assunto lá da internet, de meme, né? Meme de internet, que hoje é o tema, né? E aí eu entrei na onda com eles e aproveitei o gancho para a aula, e aí, só que antes, a hora que a aluna falou, que nem tal coisa, aí eu falei, é isso mesmo, e assim, e aí, porque antes de eu falar isso mesmo, uma outra aluna disse, você acha que ele vai saber disso aí? Olha! Então, quer dizer, você pega um contexto deles e consegue aplicar. Então, na prática, é isso mesmo. Você acaba tendo esse contato com os mais jovens, você acaba entendendo um pouco melhor os contextos, tendo mais empatia, sabendo onde pegar ali, porque no sentido pedagógico de eu preciso que eles entendam isso, mas onde que eu vou abordar isso para que eles entendam? Eu tenho uma história interessante para falar disso. Eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar isso, sabe? Porque as referências dos alunos são outras, a gente envelhece. Eu costumo dizer que o professor envelhece, o aluno não. Os meus alunos sempre terão 15, 16 anos. Sim. E eu não. Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Eles falam de, você vai no show de fulano na Facil, eu nem sei quem é o fulano. Quem é o fulano? Eu não sei quem é o fulano. Só pra você ter uma ideia, aconteceu o ano passado, o terceiro colegial, uma classe que eu adorava, eles também tinham um bom relacionamento com eles. Sabe? Eles iam fazer aqueles dias diferentes lá, vamos vir de personagem, sabe? Esses lances assim. De formatura. Aí eles vieram de personagem, a hora que eu entrei na sala de aula, tinha uns 30 alunos. Eu falei, nossa, eu só conhecia um personagem que era o Homem-Aranha. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha que perguntar, mas você quem é? Você tem uma ideia, o professor envelhece, mas o aluno envelhece. É porque o Railson também é mais jovem. Eu estou na casa dos 30. Na casa dos 30. Então. Eu percebi essa dificuldade um dia que eu usei a expressão, gente, o Disque Man. Nossa! Disque Man é muito bom. Ninguém sabe. Por quê, né? Foi uma entrega total e eles não fizeram nada. Você sabe que a minha noção de que o tempo passou para mim, porque muitas vezes eu enxergo os meus alunos de ensino médio como praticamente a mesma geração que a minha, porque ali a diferença está na casa de 15 anos, né? E aí, o que aconteceu? Uma vez eu estava dando aula e eu fui falar qual era a diferença de lei complementar e lei ordinária. Então, para eles memorizarem, eu falei assim, para eles lembrarem, né, que lei complementar, então eu explico que ela complementa uma ordem constitucional, uma ordem da lei orgânica, alguma coisa assim, mas e a lei ordinária? É óbvio que você vai falar, ela segue uma ordem, por isso ela é ordinária, né, ordinal e tal, mas eu falei assim, gente, vocês lembram do compadre Washington? Por quê? Porque falava ordinária na música, né, e aí era para fixar o exemplo. E ninguém sabia quem era o compadre Washington. E aí eu falei, mas gente, eu estou vivendo num outro mundo. Eu estou pela primeira vez vivenciando uma geração que não sabe quem é o compadre Washington. E aí foi engraçado que eu falei isso num ano. No outro ano, a turma já sabia, porque teve uma propaganda da OLX que o compadre Washington aparecia. E aí eles sabiam, é o cara do comercial lá, não é? Aí não era mais o cara que tocava as músicas lá, que falava... Era outro. Era outro. Então, assim, eu tomei esse choque de realidade. Em uma outra ocasião que eu tomei esse choque de realidade foi quando... a minha mãe é muito jovem. A minha mãe, hoje, ela tem 53 anos. Ela é muito jovem. Nossa, e aí, já 53, muito jovem. Olha, 53 anos, muito jovem. Inclusive é um tema que a gente fala muito, que tá vendo, aborda história, que na década de 80, uma pessoa de 40 e tantos anos era uma senhora anciã.
E hoje uma pessoa de 40 e tantos anos é a nova geração de 30. 30 é o novo 20. Então é muito diferente, né? A referência de passagem temporal de idade, hoje, né, com a modernidade, com a tecnologia, com os procedimentos estéticos, até com a atividade mesmo, até a qualidade de vida aumentou. Então 53 anos é muito jovem mesmo. E a minha mãe tem 53. E aí eu vejo os meus alunos, há 5 anos atrás, quando eu comecei a dar aula no ensino médio, os pais desses alunos muitas vezes tinham a idade da minha mãe. Porque hoje são alunos que estão com 23 anos, 22 anos, então os pais deles hoje têm 49, 48, 50. Mas esse ano aqui, no começo do ano, eu fui falar algo parecido com isso e falei, mas eu não sou tão mais velho, se pegar a idade da mãe de vocês deve ser próxima da minha. Aí eles, Aí eu falei assim, qual que é a idade dos pais de vocês? O meu tem 38, o meu tem 37, o meu tem 35. Eu falei, gente, não, eles estão tudo perto da minha idade, os pais deles, então já não é mesmo, mas acabou. Você já tá no outro acabou, eu tô quase ali, porque eles estão com 16. Tem notícias pra você, pode melhorar. O tempo passa, a minha sorte é que a barba ficou branca ainda, mas uma hora vai ficar, logo logo. Ô Edson, você encontra alunos que foram cursar História e por sua influência? Eu creio que sim, porque eu tenho vários alunos que fizeram História, né? E já chegaram para você alguma vez? Professor, resolvi fazer História, porque gosto muito da aula. Eu tenho alunos hoje que falam de fazer História, sabe? A gente fica muito contente, porque que aluno que hoje quer ir para licenciatura, né? Não são muitos, né? Quando eles falam, eu quero ser professora e tal, e a gente percebe que você, né, que tem uma certa influência, e alguns falam, né, os que já estão formados, né? É muito bacana isso, né? Muito, mas é aquela questão, e daí? Você incentiva? Não, lógico, vai fazer. Só que tem que saber que das limitações, da carreira, tudo, das dificuldades, mas tem que fazer o que gosta, né, gente? Sim. O Edson, pode pelo que você falou, olha, você fez estudos sociais, história, pedagogia, direito. Não terminei direito. Direito você não terminou, mas houve esse interesse. Como que era isso para você? Você sabia o que você queria desde o início? Não, como eu falei, na história eu entrei meio que por acaso. Ia fazer letras mesmo. Ia fazer o curso de letras, até porque eu queria aprender inglês, inclusive, e achei que com letras ia, mas no fim, nada, né? Então, eu entrei meio sem querer, mas aí, direito eu queria fazer, por conta, eu pensei, eu conheço um pouco de história, né? Vai ser mais fácil o direito, né? E de fato não estava difícil, mas eu acabei não parando por questão financeira mesmo, porque o curso é muito caro, né? Mas assim, eu faria outros cursos, entendeu? Eu faria curso de psicologia, faria... É muito bacana também, ciências sociais, né? Sim, ciências sociais. Uma ambição que eu tenho de fazer esse curso de ciências sociais. Embora eu seja aposentado, né, eu continuo trabalhando, mas minha carga horária é muito pequena, mas eu sempre estou participando de editais de PROAC, sabe, esses editais, quando trata de história da região de Lençóis de Bauru, então sempre me chamam, então eu estou sempre aí, né? Sim, não para, acaba virando uma paixão mesmo. E é algo que é interessante a gente trazer aqui, para muita gente que estuda hoje, está no ensino médio, ou que já está procurando para poder fazer uma segunda graduação, que o historiador, ainda que licenciado, né, ainda que seja uma licenciatura, ele não necessariamente precisa atuar somente em sala de aula. Você se forma em História e você pode ingressar aí na área de produção acadêmica, você pode ingressar na área de pesquisa. É mais difícil, talvez a pessoa olhe e fale, mas como que eu vou ingressar na área de pesquisa? Né? Como que eu vou começar a fazer isso? Qual vai ser meu ganha-pão enquanto eu faço isso? E aí você começa a ter alguns questionamentos que talvez desestimule aquela pessoa que tem aquele interesse, né? Mas a área em si, a partir do momento que você entra, você começa a conhecer pessoas que podem te dar um acesso a isso, que podem te facilitar. Então, tem bastante disso quando você entra no meio. Você conhece outras pessoas, historiadores que vivem da pesquisa, que... Eu falo para os alunos, quando eles falam de fazer história, o que eu acho? O ideal seria fazer um mestrado e doutorado e partir para uma universidade, né, pública, e aí você vai dar para você viver disso, né, de fazendo pesquisa. Só pesquisa.
Mas, assim, a gente tem uma geração de professores novos de história aqui em Lençóis, que é uma geração muito boa. Viu? Sim. Uma geração muito boa na rede municipal, Sim. uma galera, sabe, que eles falam comigo, falam assim, ó, estou fazendo esse projeto, eu falo, poxa, a vida é muito Sim. legal. E eu sempre tenho material, né? Lançando artigo. Mas uma galera, sabe, que assim, que eu falo tranquilamente, muito melhor do que quando eu comecei a dar aula. É um pessoal que tem, até porque tem outros recursos e tal, né? Então, e eles acabam se dando bem, sabe? Eles são professores que dificilmente, assim, não tem muito problema de atrito com o aluno, o que é comum, né, nas nossas escolas, né? E eles não, porque eles sabem levar de uma maneira que o aluno se interessa. Nossa, eles me falam de cada projeto que eu fico pensando assim, ó, eu não sei, eu sou um fracasso como professor, porque não, é sério mesmo, olha, o projeto que os caras estão fazendo, sabe? E ainda mais agora com essa questão do cemitério, eles estão levando os alunos lá. Que é o turismo cemiterial. Nossa, e os alunos adoram, dá para fazer muita coisa, sabe? Muito bacana mesmo. E, inclusive, teve, como história e direito se falam muito, né? Tem um professor aqui que é um excelente professor, e ele estava escrevendo um artigo e falou, você não quer dar um auxílio nisso aqui? Porque a gente não continuou a conversa, mas eu achei muito interessante, que ele estava escrevendo um artigo falando sobre as eleições brasileiras ali naquele período começo do século XX ali. Então eu achei muito bacana a ideia, e aí você pega que tem campo para tudo, né? Existe um podcast que eu ouvi que se chama Salvo o Melhor Juízo, que eles falam sobre a história das eleições, né, do Brasil, e o rapaz fala, né, o historiador lá, o pesquisador, ele fala que todas as eleições do período da República Velha foram fraudadas. Todas as eleições foram fraudadas. Então, se você pegar ali, após a saída do Floriano Peixoto, que é o segundo ali da era do golpe para frente, a República do Café com Leite, que a gente chama, a gente teve todas as eleições fraudadas. Inclusive com eleições onde tinham mais eleitores do que mais votos do que eleitores vivos, né? Então a gente tem um período aí que na história é tenebroso, e hoje a gente fala de muita coisa sem ter o conhecimento histórico de saber como a gente chegou nisso, né? E acho que essa é a importância do professor de história. Nas primeiras aulas de história que eu tive no Fundamental 1, no Fundamental 2, as do Fundamental 1 eu lembro, a gente falava muito sobre o período de escravidão, né, história do Brasil e tudo mais, mas era muito copia do livro, ver aqui. Eu gostava das imagens, eu gostava das gravuras que tinha e tal, que eu achava interessante, mas no Fundamental 2, quando eu ingresso na quinta série, antiga quinta série, hoje seria sexto ano, a Marli é minha professora, e quando a Marli ela fala, porque muitos questionam, né, os alunos quando eles entram naquela altura, eles falam, mas por que eu tenho que estudar história? Para que estudar história? Para quê? E aí, então aquela história de, você precisa estudar história porque você precisa conhecer o passado para lidar melhor com o presente, para poder entender, né, as projeções aí para o futuro. Então, quando ela explana sobre isso, sobre a importância, como é um processo contínuo, como a história é viva, na verdade, ela não é um negócio que morreu lá atrás, né? E hoje a gente vive um período de ressignificações históricas, né, que eu espero que esteja diminuindo agora, mas a gente vive um processo de pessoas que tentam deturpar alguns conceitos. A própria ideia do golpe de 64, que para os próprios, né, membros ali do governo era citado como um golpe. E aí hoje se fala em revolução, mas é um conceito até de composição né, como fazer, do conteúdo da palavra, né? Revolução vem de fora, o golpe é de dentro, e aí você tem alguns conceitos. Para que não falar o que é? Para que você quer revisitar ali para alterar? E aí vem a importância de você conhecer por que eu estudo história, por que eu estou estudando história, onde eu vou encaixar isso na vida, né? Mas então, olha, daí a importância da história local e regional. Porque se o aluno perceber que no entorno dele há, por exemplo, monumentos antigos, que as pessoas que construíram eram pessoas comuns como ele,
Então, eu costumo dizer que a história local é a porta de entrada para gostar de história. Sim. Então, você leva o aluno na rua, você vai ver aquela ponte da 9 de julho, aquela ponte de 1914, mas a gente passa sem perceber isso aí. Então, você vai ver o detalhe do corrimão, o detalhe da luminária. A que foi construída a seco ainda? A que foi construída a seco é aquela que, eu não sei o nome da rua, que vai da antiga rodoviária para a estação ferroviária. Ah, não. É Antônio Tedesco ali? Antônio Tedesco. Então, aquela foi feita no seco. Então, e as pessoas não reparam, mas se você olhar, tem uma plaquinha lá, quando que ele foi inaugurada? Aquela ponte de 49. A outra ponte, aquela que vai para a destilaria, é de 54. A gente não percebe isso. Então, se o professor souber fazer esse trabalho, ele desperta no aluno o gosto da história. Onde foi que a história, que a cidade não, foi fica próximo dele, Raquel. Ele está sentindo ali, poxa, quem fez aqui pode ter sido o vô dele que ajudou a fazer, entendeu? Quer dizer, as pessoas fazem a história. Então, é diferente do você pega só no livro, a pirâmide do Egito, mas quem fez a pirâmide foi o faraó fulano. Não, mas nós que fizemos. Às vezes para o aluno, você falar de Vargas para o aluno é você falar do abstrato. Você está falando de uma história fictícia. E às vezes você traz para a cidade, para o município, você dizer que no nosso município o rio ele transborda em determinados períodos, né? É costumeiro que tem. Houve um alagamento em tal ano, houve em tal ano, houve lá atrás. E aí, mesmo a gente tendo o alagamento do rio naquela região, você ainda teve autorização por parte do município para construir naquela região que o rio já alagava. Então, peraí, quem que errou? Aí você começa a entender. Ah, mas então tem lá, mas o rio estava lá primeiro do que a casa. Então, o processo não é esse. Aí você começa a entender que está muito próximo, de fato. Até a questão da ditadura militar é muito abstrato, muitas vezes, para o aluno. A ditadura lá, mas... E aí ele reproduz discursos já pré-formados, segregacionistas, muitas vezes, ou preconceituosos, no sentido de que, mas só foi preso na ditadura quem aprontou, só foi pego na ditadura quem fazia alguma coisa errada. E naquela época não tinha corrupção, e aí não tinha violência. E aí, quando você traz para Lençóis, e eu digo porque eu participei, para quem está assistindo, eu participei de um projeto com o professor Edson, do livro dos 150 anos da história do município. O professor Edson foi o autor do livro, eu fui um dos pesquisadores, e lá eu escrevi o capítulo da ditadura militar em Lençóis Paulista. E aí, porque justamente eu queria entender como que influenciou em Lençóis, o que aconteceu aqui. E uma coisa que me marcou bastante foi falar do Geraldo Mota, porque o Geraldo Mota era um vereador negro. Eu prefiro falar preto, porque eu acho que é o pertencimento mesmo. Era um vereador preto, que na década de 60, em Lençóis Paulista, poxa, 60 para 70 ali, era algo muito raro que você tivesse um vereador negro, né? E aí o que aconteceu? O Geraldo Mota, ele tinha livros de filosofia ali, que tinha conteúdo ali marxista e tal, e aí alguém foi lá e delatou ele, falou, parece que o Mota tem lá uns livros meio... E aí ele foi detido, ele foi detido, os livros foram apreendidos, ou seja, mas que história é essa que você está fazendo coisa errada só por você ter um livro na sua casa que tem um conteúdo que o governo não concorda? Então, peraí, teve influência negativa para o pessoal. E aí você começa a trazer para o nível local, aqui ninguém foi morto pela ditadura, mas aqui as pessoas tiveram direitos restringidos. Quem quer ter direito restringido? Ninguém. Então você consegue aproximar, às vezes. Nossa, é muito interessante. Essa é uma maneira de o aluno passar a se interessar, né? Quando ele vê que a história não está só no livro, né? A história está ali na vida dele, na família dele, no bairro dele. No dia a dia. Eu acho muito interessante isso. De que as pessoas, assim, volto a falar essa ideia, a pessoa passa por um local que tem mais de 100 anos, mas a gente não... Sabe, é lógico, as pessoas estão no seu dia a dia, na tarefado ali, na pressa, e não tem tempo de fazer isso, né, de ficar observando isso aí. Mas é o caso, olha o Esperança de Oliveira de 1914. E aí entra um tema que eu acho muito peculiar, que eu acho que a gente pode levar para quem não é de Lençóis, para quem é de fora, para quem é de rede de educação, que é o seguinte: a Escola Esperança de Oliveira é de 1914. A pessoa Esperança de Oliveira, que é o Antônio Esperança de Oliveira, que muita gente ainda acha que era uma mulher. Então, quem não estudou lá, porque tem a foto dele na escola, né?
A escola é de 1914, é a escola mais antiga do município, e não se chamava Esperança de Oliveira. E aí o que acontece? O Antônio Esperança de Oliveira foi um professor ali, e atualmente na Secretaria Municipal de Educação de Lençóis a gente tem um projeto chamado Reminiscências, que estuda a história dos patronos de cada história. Né? É o Drauzio que realiza. E aí, quando a gente começa a conhecer quem são aquelas pessoas que dão nome às escolas, porque é algo que passa tão batido. E eu acho que, né, quando a gente conversou sobre esse projeto, eu falei com o pessoal, pô, seria bacana que a gente passasse isso para os alunos. Olha, você estuda nessa escola, o nome do patrono é tal, ele foi essa pessoa, ele fez isso, ele fez aquilo. Na comemoração de aniversário do Ivone Conte, da escola Ivone Conte, a família levou o diploma da dona Ivone Conte, que foi professora. Então, assim, lá da década de 30, né, o diploma dela, 40. Então, é muito bacana que você traga para a comunidade ali quem foi aquela pessoa, por que ela dá nome à escola. E quando eu conheci a história do Antônio Esperança de Oliveira, é uma história impactante até, né? Porque você tem aquele conceito de um professor do início do século XX, ali 1915, 20, você tem aquele conceito de um professor que morava na cidade, ia dar aula, né? E o Antônio Esperança de Oliveira, ele tem uma história, né? Um tanto que você olha, não contextualiza com o personagem que você imagina, né? Era um senhor de bigode, de chapéu, né? Terno. E ele ficou em Lençóis por um tempo, acho que você deve conhecer a história dele, né? Alguma coisa. Ele ficou em Lençóis por um tempo e depois ele foi para Bauru, porque ele não permaneceu aqui, era estadual, né? A rede de educação, e ele foi ser supervisor regional de educação em Bauru. E aí ele ficou como supervisor regional de educação em Bauru. Pouco tempo depois ele foi para São Paulo. Indo para São Paulo, ele se alista para combater vamos pôr entre aspas, na Revolução de 32, e ele se alista, vai combater, acho que como sargento, salvo engano, e aí ele vai combater, e ele retorna, tem uma filha, e um ano depois ele se mata no viaduto do Chá. Eu sabia da morte. Da morte. Então ele percorreu uma história ali que aqui foi uma passagem, foi um capítulo da vida dele, né? Inclusive eu tenho um livro, né, não está publicado ainda, e um capítulo do livro é sobre o Esperança de Oliveira. Olha que coincidência, hoje estava lá em Bauru, de manhã eu fui no cemitério, onde meus pais estão enterrados, e eu sei que nesse cemitério está a filha do Esperança de Oliveira. Ele nasceu em 1932, se não me engano. Quando ele morreu, ela tinha alguns meses. E eu fui no túmulo. Na verdade, não é túmulo, porque é o cemitério Jardim do Ipê. Tirei a foto, a data, o nome da mulher do Esperança de Oliveira e a filha, que estão enterrados ali, e mandei para o Drauzio. Que bacana. Aqui, bacana. Onde está a mulher e a... Quem é de secretarias de educação aí, pesquisem os patronos das escolas, das histórias, porque são histórias interessantes aí que podem ser passadas. Né? Inclusive relação de poder também, relação de poder. Muitas vezes o prefeito coloca o nome da mãe na escola, que não tem nada a ver com a educação, e aí você conhece aquela personagem, trabalha em cima daquilo. Então tem margem pedagógica para se trabalhar sobre isso. Veja, o Esperança nós estamos falando de 1914. Ainda hoje é um prédio que chama atenção. Você imagina isso em 1914 em Lençóis? Já imaginou como era isso? A gente tem fotos de 1914, né? Não tem nada. E tá lá o Esperança de Oliveira. Quer dizer, eu fico pensando que deve ter causado impacto, né? Mudou a paisagem urbana da cidade, porque parece assim, aquele... Uma escola enorme. Eu fico imaginando. Hoje ela ainda se destaca. Imagine em 1914. Pois é. Não tinha nada. Como é que não foi? Bom, acho que a gente já passou do tempo também, né? A gente costuma aprontar dessa, de sempre passar do tempo, porque a conversa vai ficando interessante. E costuma ficar melhor da metade do fim. Então, esse que é o problema. Da metade, então. A pessoa vai assiste da metade para frente, depois volta e assiste o começo. E aí, professor, então pra gente finalizar, diante da sua trajetória, dentro da história, né, da própria docência, do mestrado, do doutorado, das pesquisas, para quem quer ingressar nesse mundo, né, seja da pedagogia, seja da história em si,
Qual é a lição final aí que você tira dessa sua trajetória, que você pode passar para alguém que esteja chegando e que queira percorrer esse caminho? O que precisa? Quais são os ingredientes para essa pessoa? Para ser um professor de história ou alguém ligado à história, primeiro precisa gostar de ler, né? E não ler só a história, né? Ler de tudo, né? Bom, acho que todos nós aqui gostamos de ler de qualquer coisa, né? Ler jornal, ler revista, ler romance, que tem muito a ver com história. Você pega o Machado de Assis, né? Sim. Tudo a ver com história. Tem que gostar. Gostar de história, gostar de assistir documentário, assistir filme. Agora, às vezes a pessoa não consegue fazer na graduação aquele curso que ela pretendia e faz outro. Mas no fim a gente acaba gostando, né? Então, o importante é estudar, é importante se dedicar naquela carreira, mesmo que não seja no primeiro momento aquela que você quis, você pode fazer uma segunda depois, né? Tem que ser, né, persistente nesse sentido, tem que gostar de estudar, ter disciplina para ir para o estudo. E gostar de história é assim, andar na rua e observar. Você pega na rua 15 ali, ainda tem um ou outro, uma construção ainda que a gente pode considerar histórica. Né? Mas tudo, de certa forma, é história, né? Tudo é história. Tinha até uma coleção da Brasiliense, não sei se você lembra de um livrinho pequenininho, chamava Tudo é História. É mesmo. Tudo é história. E qual a lição final que você tira da sua carreira até agora? Eu acho que eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava quando eu era garoto, entendeu? Eu não achei que eu ia chegar, por exemplo, a fazer um doutorado, entendeu? Então, eu fui longe demais, não achei que eu ia publicar livro, por exemplo. Né? Lógico que a gente tinha sonho, né? Desde jovem, o seu sonho em publicar um livro, mas assim, estava muito longe das minhas condições, né? E aí, né, no fim, a gente consegue, né? De um jeito ou do outro. Mas é isso. E eu agradeço esse papo. Deixa eu interromper a lição final. É porque você falou publicar um livro e aí você entrou para a Academia de Letras de Viçosa, ajudou a montar. Como é que você olhou para isso? Estou devendo, né? Estou entre membros da Academia de Letras. Como que você olhou para isso? Porque várias pessoas, né, tentaram isso, vários grupos, escritores. Como é que você olha para isso historicamente? Não, acho então a ideia de criar uma academia, inclusive é antiga, e eu lembro que teve o Hélio Marza, teve uma vez, uma época, agora é um dos nomes, né? Isso. O Hélio Marza já tentou antes, não deu certo e tal. Não, eu acho muito importante porque eu acho que para a cidade, porque acaba estimulando, né? Aquele escritor vai numa escola, como você está fazendo, então você passa isso para as pessoas, né? As pessoas vai formando uma rede ali de gente que, puxa, eu queria também quero fazer parte, então vou escrever também, vou tentar, né, escrever um livro, alguma coisa. Eu acho que é muito importante e também é porque a academia está promovendo eventos, né? Isso também é importante. Agora, assim, eu escrevo história, né? Não me considero assim um escritor, não sei se eu devia criador de conteúdo. Não sei se eu devia estar lá, entendeu? Até falei para o Avelino, não sei, eu não tenho condição de participar como talvez eles esperassem de mim, tanto que eu, né, participo muito pouco. Mas só um detalhe também, que muita gente às vezes tem uma ideia meio equivocada, assim, que escrever um livro e tal. Pelo menos para mim, não sei para vocês, né? Mas o difícil não é escrever o livro, o difícil é viabilizar a publicação. Não é mesmo? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas você já escreveu o livro? Esse é o menos problemático, né? O problema é você conseguir viabilizar. A não ser que você tenha uma capital ali, não vou fazer por baixo. Senão fica na gaveta, né? Por exemplo, eu tenho 3 parados. Bom, professor Raquel, prazer recebê-lo aqui. Começamos o papo falando que não ia durar nada, porque ele falou que não tinha nada para falar pra gente. E foi o bate-papo mais descontraído que a gente já teve aqui até agora. E aprendendo em cima de tudo isso, tirando algumas lições, e muito importante e construtivo. E a educação é isso. Obrigado, professor. E volte sempre, porque a gente sempre vai ter papo para poder tem outros construir. Assuntos aí para a gente abordar. Eu que agradeço. Raquel, Railson, Rafael, que está na equipe técnica aqui. Prazer, né? Falar sobre história, né, para mim, é bate-papo mesmo, né? Então, tranquilo. Muito obrigado. Eu que agradeço e até mais.